Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 9 de março, 11 horas da manhã, para um bate-papo rápido. Falamos aí sobre o ajuste de cotas, né? O preço do ajuste de cotas aí quando são anunciadas novas emissões. E hoje eu quero levantar um tema aí muito recorrente. Por algum motivo, eu tenho recebido essa dúvida, né? Sobre se um fundo imobiliário pode quebrar, né? Se ele realmente pode falir. É claro que é natural que as pessoas tenham esse incômodo, né? Uma vez que seu patrimônio está colocado em risco ali. E também pela analogia, eu diria quase que natural com o mercado de ações. A gente já viu quantas empresas que deixaram de existir, que simplesmente sumiram do mapa aí, né? Se você olhar nos últimos 30 anos, várias empresas já não existem mais. Então a pergunta é: um fundo imobiliário pode quebrar? A resposta: possível é. Provável, na imensa maioria das vezes, não. Então, é possível, mas não é provável. E eu quero dizer o porquê que eu quis fazer esse vídeo, tá? Uma das maiores motivações aí recentes foi com relação ao Hotel Max Invest, o HTMX, um dos fundos aí mais antigos da Bolsa também, que teve várias emissões, já praticamente 15, 16 emissões de cotas, e as pessoas muito aí ansiosas se é possível esse fundo quebrar. Então vamos entender um pouquinho o contexto, vamos analisar friamente e depois a gente vai até, inclusive, falar um pouquinho sobre a alavancagem. Não é o caso do Hotel Max Invest, mas eu quero entrar nesse ponto também. Lembrando que vocês podem ficar disponíveis aí para qualquer pergunta, alguma coisa, não tem problema. Bom, o HTMX ele tem 25 mil cotistas e ele tem hoje, negocia hoje com desconto patrimonial aí na faixa de 30%. E as pessoas estão muito incomodadas com isso, sem saber se é uma oportunidade ou não. Não quero entrar nesse detalhe, não quero sugerir que vocês comprem porque está descontado, mas eu também não quero eu quero também tentar trazer um pouco de tranquilidade aos investidores para que eles possam entender em que contexto esse fundo está inserido, né? A renda dele tem sido aí zerada nos últimos meses, aí desde quando iniciou a pandemia, e vou além. Na verdade, se você olha os relatórios, o resultado está negativo, o resultado líquido está negativo. Hoje, ele tem um prejuízo acumulado aí de R$2 por cota, um pouquinho mais, R$2,03, mas em grandes números, R$2 por cota de um prejuízo acumulado. Pois bem, o caixa atual desse fundo hoje é 2,9 milhões de reais. O caixa líquido lá, ele tem de disponibilidades, claro que tem ali aplicação em renda fixa, mas ele tem 2,9 milhões de reais por cota. Se você dividir pela quantidade de cotas hoje, olha só, você tem 2,34. Então, onde eu quero chegar com isso? Que o estado hoje do fundo, se ele for praticamente liquidar toda essa diferença acumulada que ele tem nas operações hoteleiras, ele ainda teria aí pouquíssimos centavos, 30 centavos positivos no caixa. O caixa ficaria praticamente zerado, mas o fundo continuaria solvente, tá bom? Baroni, agora você me assustou. Se ele perde mais ou menos aí 200, 300 mil reais por mês, quer dizer então que daqui 10 meses esse fundo vai quebrar? Calma. Agora você precisa entender outro conceito, né? Ativo menos passivo é patrimônio líquido. Ativo menos passivo é patrimônio líquido. O ativo desse fundo hoje em torno de 166 milhões de reais. E alguma coisinha. Ele praticamente não tem um passivo muito grande, tá bom? Ele tem lá as despesas correntes do fundo, as despesas operacionais do fundo. Então, onde eu quero chegar com vocês? De que se daqui 10 meses a pandemia não tiver suavizado e o fundo pelo menos conseguir equacionar o seu caixa, pode ocorrer duas possibilidades. Primeira possibilidade, o gestor fazer uma chamada de capital, uma nova emissão de cotas, só para aliviar o caixa do fundo, ou o gestor do fundo ser, aí eu vou colocar entre aspas, obrigado a fazer vendas de ativos. Então, como é que você equaciona isso? Você vende ativos para suprir aí o caixa. Só para vocês terem uma noção, hoje, o Hotel Max Invest ele tem 456 unidades hoteleiras em 23 hotéis. Se nós dividirmos esses 166 milhões por essas 456 unidades, em grandes números, e fazendo uma conta muito por alto, nós teríamos aí cada unidade hoteleira valendo 360 mil reais, tá bom? Na média, claro, a gente tem que olhar caso a caso, hotel a hotel, mas eu estou partindo do pressuposto que o portfólio tem uma certa linearidade aí nos seus preços. Então, onde eu quero chegar com isso? Se vocês olharem o resultado líquido negativo do fundo, é praticamente uma unidade hoteleira sendo queimada por mês. Então vamos fazer uma conta? Se o fundo não tiver mais nenhum resultado e começar a queimar a caixa durante 10 meses,
Depois o gestor teria que vender praticamente uma unidade hoteleira para suprir as despesas operacionais do fundo. Claro que ele teria que vender, às vezes, por um valor abaixo de mercado, tudo bem, mas eu quero aqui ser didático e mostrar para vocês que para um fundo imobiliário quebrar, como alguns pensam, é muito difícil. De novo, é possível? É provável? Não. Então, o Hotel Max Invest demoraria ainda vários, né? Vou fazer uma conta de padeiro aqui de novo, 450 meses para ele realmente ficar sem nenhum tipo de ativo e o cotista sair com nada, ou seja, absolutamente nada. Então ele teria que passar 10 meses queimando caixa, depois mais 450 meses vendendo uma unidade por mês. É uma possibilidade completamente fora do radar, né? Lembrando que a pandemia, já estamos aí no processo de vacinação, então tomara que a gente consiga, nos próximos 12, 24 meses, voltar a ter renda, mesmo que próxima de zero, mas voltar a ter renda para o Hotel Max Invest. Então esse cenário ficaria ainda mais distante, uma vez que ao voltar a ter ocupação nos hotéis, você passa a ter pelo menos um caixa líquido positivo, mesmo que seja para zerar e o cotista ficar sem renda. Então ficar sem renda está longe de ser insolvente, quebrar, falir, está muito distante. Isso é porque o Hotel Max Invest é um fundo de 166 milhões de reais. Se você pega fundos bilionários, com 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de patrimônio, esses fundos normalmente têm caixa no patamar aí de 100 milhões, 80 milhões, 150 milhões. É perfeitamente natural que você consiga passar por uma crise aí. Quero fazer uma provocação. O fundo RBGS, que é um shopping, né, lá em Sulacap, ele entrou nessa crise, salvo engano, com 400 mil reais. Ou seja, ele entrou numa crise seríssima com 400 mil reais. E nem nesse caso o fundo teve que fazer emissão, o fundo teve que fazer, né, uma venda forçada de participação no fundo. Então, veja que numa situação bastante desafiadora, mesmo assim, o fundo imobiliário se mostra uma estrutura, um arcabouço financeiro bem interessante para o investidor, pessoa física em geral. Então, não vejo aí que há uma possibilidade clara nos fundos que nós temos hoje listados no mercado de vir a falir, tá? Esse cenário eu não trabalho. Mas, Baroni, agora eu quero fazer uma pergunta. E essa tal alavancagem? Fundo imobiliário não é proibido por lei tomar dívida? Calma, cautela na análise. Uma coisa é você ir lá e tirar um empréstimo para comprar uma propriedade, e a outra coisa é você fazer uma antecipação de um fluxo. Claro, não deixa de ser uma dívida, não deixa de ser um passivo, mas é um passivo que eu gosto aqui de fazer uma comparação. É uma analogia, mania de professor, que é o seguinte: é o crédito consignado, um funcionário público que pega um crédito consignado lá de 20%, 30% do seu salário. Esse funcionário público, ele tem uma previsibilidade de fluxo muito grande. Claro, tem o risco dele ser exonerado, claro que tem, mas é um fluxo extremamente previsível e bem equilibrado, bem equacionado. É diferente de você atravessar a rua, ir lá no banco e colocar o teu cartão e sair com R$1.000 porque você pegou um CDC, um crédito direto ao consumidor, sem nenhum tipo de garantia por parte do banco. É contar realmente com a possibilidade de você pagar. Então veja como são dívidas diferentes. Apesar de serem passivos, são sim dívidas diferentes. Então a gente não pode comparar uma coisa com outra. O fundo imobiliário é proibido pegar dívida, mas ele pode se alavancar via emissão de CRIs, ou seja, antecipação de um fluxo de recebível. Então imagina que um fundo tenha vários contratos de locação, e alguns deles são contratos atípicos com empresas de primeira linha, você antecipa esse fluxo para fazer caixa, para aí sim comprar mais imóveis. Qual é o risco dessa operação? Essa empresa que você antecipou o fluxo, quebrar. Se ela quebrar, nós vamos voltar igual no caso do HTMX. Você vai ter que usar o seu caixa ou o seu próprio fluxo financeiro dos outros aluguéis para pagar a PMT, a parcela daquele CRI. Então veja como isso está muito longe de quebrar ou falir um fundo. Mesmo que você tenha um fundo com 20%, 30% de alavancagem, a possibilidade de você ficar insolvente, literalmente quebrar o fundo, é muito, muito pouco provável. É possível, mas é muito pouco provável. Vamos a um outro exemplo. Imagine que você tenha R$1 milhão e deva 300 mil, porque você comprou algum ativo, uma casa, um carro, alguma coisa, você tem uma dívida de 300 mil reais. E você ainda tem um salário de 30 mil reais, e a parcela desses 300 mil é 10 mil por mês.
Então, olha as camadas de segurança que você tem aí, né? Então, você tem um ativo de 1 milhão, você tem uma dívida de 300 mil. Então, seu patrimônio líquido efetivamente é 700 mil, né? Você tem esse fluxo de salário de 30 mil reais, então você ainda consegue pagar a parcela de 10 mil e ainda sobra 20 mil por mês. Se você perdeu o emprego, não tem mais agora o teu salário, obviamente você vai ter essa dívida de 10 mil para honrar. O que você vai fazer? Você vai começar a vender os seus ativos para aí sim pagar essa dívida. Então veja que você está longe de se tornar insolvente, quebrado, falido. O que pode acontecer no risco da alavancagem é o patrimônio líquido sempre ficar mais amassado, o patrimônio líquido ser sempre, talvez, menor do que você gostaria que fosse. Mas à medida que você vai pagando essa alavancagem, você vai reduzindo esse passivo, é natural que o patrimônio líquido vá naturalmente crescendo. E como a gente sabe, os fundos imobiliários eles podem fazer novas emissões de cotas para diminuir esta alavancagem, essa, entre aspas, dívida. Então, onde eu quero chegar com vocês? Inclusive, a gestão ativa pode vender ativos para reduzir também a alavancagem, amortecer um pouco dessa dívida, amortizar um pouco dessa dívida. Gente, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar com tudo isso em que, sim, um fundo imobiliário pode quebrar, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Eu dei o exemplo do HTMX, que apesar de ser um fundo ativo, ele tem um mandato muito específico, ele tem um desenho ainda convencional, um patrimônio pequeno, apesar de ter 25 mil investidores em sua base, mas eu quis dar um exemplo de um HTMX e ao mesmo tempo mostrar para vocês que um fundo multi-bilionário, multi-ativos, com diversos contratos de locações, eles perfeitamente conseguem equacionar essa relação entre ativo e passivo. Mas, Baroni, você acha bom a alavancagem? Eu diria que no cenário de juros atuais, a alavancagem não é que ela é boa, ela pode ser benéfica no curto prazo, uma vez que você está tomando uma dívida e o cap rate de aquisição, ele compensa essa diferença. Então, o que os gestores estão fazendo nesse momento é se beneficiando de um cenário, de um recorte aí de juros e inflação que permitiu que os fundos conseguissem crescer, talvez uma velocidade até superior do que fossem capazes no passado recente. Se os juros voltarem para 5%, 6%, 7%, possivelmente o cenário de alavancagem vai perder espaço, os gestores vão, pelo contrário, acelerarem esse processo de quitação em alguns cenários, dependendo do tipo de dívida, né? É algo que a gente vai ver acontecer nos próximos meses, talvez entre esse ano e o próximo, tá bom? Então, essa motivação toda do vídeo foi justamente porque eu recebi várias perguntas especificamente de HTMX e eu me senti aí na obrigação de falar de forma mais ampla com vocês sobre outros fundos, tá bom? Vamos lá, eu acho que... então, o HTMX, ele possivelmente pode ficar sem renda por 12 a 18 meses? Pode. Isso é insolvência? Isso estar quebrado? Longe disso, tá? Me parece muito mais um reequilíbrio aí das ocupações dos hotéis, um cenário pós-vacinação, redução de curva de contágio, volta a alguns tipos de eventos, né? Lembrando que o portfólio é todo em São Paulo. Então, ficar sem renda não é quebrar. E os fundos, voltando às alavancagens, existe ainda a camada de você pegar os aluguéis. O maior risco que eu vejo da alavancagem é o fundo talvez reduzir a renda. Isso está longe, mas muito, muito longe de quebrar. Você pode, por exemplo, um fundo que pagava 60 centavos por cota, fez uma alavancagem, teve algum problema ali, um locatário quebrou pelo caminho, você talvez vai reduzir essa renda para 40 centavos, 30 centavos, que seja. De novo, isso é muito, muito distante de quebrar um fundo. Então, a gente tem que colocar aí esse ponto para vocês, uma vez que 80% dos investidores investem há menos de 1 ano, 2 anos, e ficam, às vezes, um pouco apreensivos com alguns comentários soltos ou com algumas coisas que vêm na internet e pode, talvez, gerar uma impressão de segurança e depois acreditarem em alguma coisa equivocadamente, depois serem levados a tomar uma decisão com um determinado viés equivocado. Então, eu procurei aqui explicar de uma maneira clara, objetiva, sem nenhum tipo de viés, mostrando para vocês. Usei o HTMX como exemplo porque foi a motivação do vídeo. Eu recebi alguns pedidos das pessoas comentarem, não sei se alguém disse em algum lugar, realmente não sei, mas
eu usei aí o HTMX como um pano de fundo para essa nossa live, mas estendi um pouquinho sobre alavancagem. Espero ter ficado claro, um forte abraço, lembrando que quinta-feira recebo o gestor da REC para a gente falar, não vai ser o Moise, tá? Vai ser o Marcelo, a gente vai falar sobre o REC Logística, que é o gestor, o portfólio manager do próprio fundo, tá bom? Não é o Moise que trata mais especificamente do REC Office e do REC Recebidos. A gente vai falar de logística com o Marcelo, tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é bem conhecido aí no mercado, tem muita experiência para passar para a gente, não só do fundo, como do mercado logístico, tá bom? Um forte abraço a vocês, até quinta, espero vocês no meu canal, 4 horas. Valeu!